Simulado de cinesiologia. Questões de múltipla escolha, 1 ponto cada. Qual plano divide o corpo em metades esquerda e direita? A. Frontal. B. Transversal. C. Sagital. D. Coronal. Justificativa. O plano sagital divide o corpo em metades esquerda e direita. Este conceito é fundamental na avaliação dos movimentos e alavancagens nos exercícios físicos. Que tipo de contração muscular envolve o encurtamento do músculo? A. Excêntrica. B. Isométrica. C. Concêntrica. D. Isocinética. Justificativa. A contração concêntrica ocorre quando o músculo encurta durante a geração de força, como visto em um curl de bíceps quando o antebraço é puxado em direção ao corpo. Qual das alternativas seguintes não é um tipo de alavanca no corpo humano? A. Primeira classe. B. Segunda classe. C. Terceira classe. D. Quarta classe. Justificativa. O corpo humano utiliza apenas alavancas de primeira, segunda e terceira classes. Não existem alavancas de quarta classe. Qual é a função primária do músculo latíssimo do dorso? A. Flexão do ombro. B. Extensão, adução e rotação interna do ombro. C. Extensão do joelho. D. Flexão do cotovelo. Justificativa. O latíssimo do dorso está envolvido na extensão, adução e rotação interna do ombro, sendo um dos principais músculos na execução de movimentos de puxar. Que tipo de articulação permite a maior amplitude de movimento? A. Dobradiça. B. Bola e encaixe. C. Pivotante. D. Sela. Justificativa. Articulações tipo bola e encaixe, como o ombro e o quadril, permitem os maiores graus de liberdade de movimento devido à estrutura esférica que se encaixa em uma cavidade côncava. Questões dissertativas, 5 pontos cada. Descreva os 3 diferentes tipos de alavancas encontradas no corpo humano, fornecendo um exemplo de cada no contexto do movimento humano. Explique como o arranjo do esforço, carga e fulcro afeta a vantagem mecânica de cada tipo de alavanca. Justificativa. Primeira classe. Exemplo clássico é o movimento de nodding da cabeça, onde o fulcro é a articulação atlanto-occipital. Segunda classe. Um exemplo é a elevação sobre os dedos dos pés, onde o fulcro é na ponta dos pés e a força gerada pelos músculos da panturrilha eleva o corpo. Terceira classe. Observada na maioria dos movimentos do corpo, como o curl de bíceps, onde a carga, peso na mão, é na ponta oposta ao esforço do músculo, além do fulcro que está no cotovelo. Explique a diferença entre exercícios em cadeia cinética aberta e fechada, evidencie exemplos de cada. Discuta as vantagens e desvantagens dos 2 tipos de exercícios em termos de reabilitação e treinamento atlético. Justificativa. Cadeia cinética aberta. Exercícios como o curl de bíceps, onde o movimento ocorre livremente no espaço, são eficazes para isolar músculos específicos. Cadeia cinética fechada, como agachamentos, onde o movimento acontece com os pés fixados ao chão, promovem um trabalho em grupo muscular maior e são considerados melhores para funções de reabilitação e melhora de estabilidade. Descreva as fases do ciclo da marcha, explicando as ações musculares e movimentos articulares-chave em cada fase. Como diferentes patologias de marcha podem alterar esses movimentos. Justificativa. Na fase de apoio, o corpo executa a transferência de peso e é mantido via ativação de quadríceps e glúteos. Na fase de oscilação, o avanço da perna requer envolvimento do ilho-psoas. Patologias, como claudicação ou hemiplegia, podem resultar em marchas adaptativas, alterando essas dinâmicas. Discuta o papel da cinesiologia na prevenção de lesões. Como o entendimento da biomecânica e padrões de movimento ajuda a reduzir o risco de lesões musculoesqueléticas em esportes e atividades diárias. Justificativa. Compreensão de padrões de movimento pode guiar intervenções que melhoram a postura e técnica, promovendo o desenho de equipamentos ergonômicos que reduzem o estresse em articulações vulneráveis.
Explique o conceito de tipos de fibras musculares, tipo I, tipo IA e tipo I9, e suas características. Como esses tipos de fibra influenciam o desempenho atlético em diferentes esportes ou atividades. Justificativa. Tipo I, lenta ótimas para resistência e atividades de longa duração como maratonas. Tipo IA, rápida oxidativa permitem resistência e força, utilizados em eventos que requerem explosão e resistência. Tipo I9, rápida glicolítica adequadas para atividades de explosão rápida, como levantamento de peso e sprint. Simulado de cinesiologia, parte 2. Questões de múltipla escolha, um ponto cada. Qual músculo é responsável principalmente pela extensão do joelho? A. Quadríceps. B. Isquiotibiais. C. Glúteo máximo. D. Gastrocnêmio. A resposta correta é quadríceps. Eles são os principais responsáveis pela extensão do joelho durante atividades como caminhar e levantar da posição sentada. O que descreve o princípio de estabilização no corpo humano? A. Estabilização significa mobilidade nas articulações. B. Refere-se ao equilíbrio entre tensão e relaxamento muscular. C. É a capacidade de manter uma posição ou postura estável. D. Descreve a velocidade nas articulações. A resposta correta é a capacidade de manter uma posição ou postura estável. A estabilização é crucial para prevenir lesões e garantir movimentos eficientes. Qual tipo de fibra muscular é mais adequada para atividades de resistência prolongada? A. Tipo I. B. Tipo IA. C. Tipo I9. D. Tipo terceiro. A resposta correta é tipo I. Fibras musculares de tipo I são adaptadas para a resistência, suportando atividades como corrida de longa distância. Qual é a função dos tendões no corpo humano? A. Conectar osso a osso. B. Conectar músculo ao osso. C. Amortecer choques. D. Facilitar a circulação sanguínea. A resposta correta é conectar músculo ao osso. Tendões transmitem a força do músculo, permitindo que o esqueleto se mova. O que é um vetor forçado? A. Apenas uma direção. B. Tem direção e magnitude. C. Um ponto fixo. D. Apenas magnitude. A resposta correta é tem direção e magnitude. Um vetor forçado é uma quantidade que tem ambas a direção e magnitude, usado na análise de forças no movimento. Questões dissertativas, 5 pontos cada. Explique os mecanismos biomecânicos críticos por trás do salto vertical. Quais músculos são mais envolvidos e quais fases compõem o movimento? No salto vertical, os músculos glúteos, quadríceps e gastrocnêmios desempenham papéis principais. As fases incluem flexão, extensão e propulsão antes do salto e a desaceleração no pouso. A eficiência depende do armazenamento elástico de energia nas fibras musculares. Debata a importância da propriocepção na prática de esportes e como seu treinamento pode melhorar o desempenho atlético. A propriocepção permite que atletas ajustem seus movimentos em tempo real, prevenindo lesões. Treinos proprioceptivos aumentam o equilíbrio e a coordenação, essenciais na execução de manobras complexas. Descreva como a análise de força muscular pode beneficiar o tratamento de contusões e distensões em atletas. Medir a força muscular ajuda a identificar desequilíbrios que podem levar a lesões. Programas de fortalecimento específicos podem ser desenhados com base em análises para acelerar a reabilitação e prevenir reincidências. Compare biomecanicamente a diferença entre correr em pista e correr em esteira. Quais fatores podem influenciar a escolha do atleta? Correr em pista proporciona variações naturais que engajam mais músculos estabilizadores. A esteira pode ser mais previsível e menos impactante nas articulações. A escolha depende do objetivo de treino e condições físicas do atleta. Explique como a cinesioterapia pode ser utilizada para melhorar a mobilidade de pacientes idosos e quais são os benefícios mais amplos para a saúde.
A cinesioterapia foca em movimentos passivos e ativos para melhorar a flexibilidade e força funcional. Benefícios incluem melhor equilíbrio, coordenação e redução do risco de quedas, além de melhorias cardiovasculares e mentais. Simulado de cinesiologia, parte 3. Questões de múltipla escolha, um ponto cada. Qual é o principal músculo responsável pela flexão do quadril? A. Quadríceps. B. Iliopsoas. C. Isquiotibiais. D. Glúteo máximo. A resposta correta é iliopsoas. Este músculo é fundamental na flexão do quadril, essencial em movimentos como subir escadas. Quais articulações são classificadas como sinartroses? A. Articulações móveis da coluna vertebral. B. Articulações da pelve. C. Articulações imóveis do crânio. D. Articulações dos dedos. A resposta correta é articulações imóveis do crânio. Sinartroses são articulações fixas, como as suturas cranianas. Qual movimento acontece em um plano transversal? A. Flexão e extensão. B. Abdução e adução. C. Rotação interna e externa. D. Elevação e depressão. A resposta correta é rotação interna e externa. Estes movimentos ocorrem no plano transversal, especialmente nas articulações de ombro e quadril. Qual estrutura é responsável por armazenar energia elástica durante um movimento excêntrico? A. Unidades contráteis. B. Tendões. C. Cartilagens. D. Ossos. A resposta correta é tendões. Durante movimentos excêntricos, tendões armazenam energia elástica que é liberada posteriormente. Qual é a função principal do músculo trapézio? A. Abdução do braço acima de 90 graus. B. Elevação e retração da escápula. C. Adução do braço. D. Flexão do tronco lateralmente. A resposta correta é elevação e retração da escápula. O trapézio é essencial na manutenção da postura e movimentos do ombro. Questões dissertativas, 5 pontos cada. Descreva a diferença entre o conceito de força e potência muscular. Como essas capacidades são aplicadas em esportes de alto desempenho. Força refere-se à capacidade de aplicar uma carga máxima, enquanto potência é a habilidade de gerar força rapidamente. Atletas de força, como levantadores de peso, maximizam força bruta, enquanto atletas de potência, como velocistas, beneficiam-se da rápida aplicação de força. Explique a importância do alongamento dinâmico antes de atividades físicas intensas. Como ele difere do alongamento estático? O alongamento dinâmico envolve movimentos controlados que aquecem os músculos e preparam o corpo, melhorando a amplitude de movimento e diminuindo o risco de lesões. Difere do alongamento estático, que visa relaxamento e pode ser mais efetivo após o exercício. Detalhe os componentes principais da biomecânica da corrida. Como a técnica de corrida pode influenciar a eficiência e o risco de lesões. Componentes incluem a postura correta, o ciclo de movimento dos braços e o padrão de pisada. Técnicas adequadas aumentam a eficiência energética e diminuem estresse sobre articulações suscetíveis a lesões, como joelhos e tornozelos. Analise os impactos da perda de massa muscular, sarcopenia, em idosos. Como o exercício físico pode ajudar a mitigar esses efeitos? A sarcopenia leva à perda de força, mobilidade e autonomia. Exercícios de resistência ajudam a preservar e aumentar a massa muscular, enquanto atividades de equilíbrio diminuem o risco de quedas. Discuta os mecanismos de fadiga muscular durante o exercício físico intenso. Como a nutrição e a hidratação influenciam nesse processo. Fadiga pode resultar do esgotamento de substratos energéticos, acúmulo de produtos metabólicos como lactato ou falhas neuromusculares. A adequada ingestão de nutrientes e manutenção da hidratação são cruciais para manter o desempenho e retardar a fadiga. Simulado de cinesiologia, parte 4. Questões de múltipla escolha, um ponto cada. Qual é o papel principal do líquido sinovial em uma articulação?
A. Conectar músculos a ossos. B. Lubrificar a articulação. C. Proteger os músculos. D. Fortalecer os tendões. A resposta correta é lubrificar a articulação. O líquido sinovial reduz o atrito e facilita o movimento suave das articulações. Qual tipo de exercício é mais eficiente para aumentar a densidade óssea? A. Natação. B. Ciclismo. C. Musculação. D. Yoga. A resposta correta é musculação. Exercícios de carga, como musculação, são fundamentais para estimular o aumento da densidade óssea. Qual é o músculo agonista principal na execução de um supino? A. Deltoide anterior. B. Tríceps braquial. C. Peitoral maior. D. Bíceps braquial. A resposta correta é peitoral maior. Este músculo é o principal responsável pela execução do movimento de empurrar em um supino. Em qual direção acontece a rotação medial do ombro? A. Em direção ao plano frontal. B. Em direção ao plano sagital. C. Em direção à linha média do corpo. D. Em direção ao plano transversal. A resposta correta é em direção à linha média do corpo. A rotação medial envolve mover o braço para dentro, em direção ao corpo. Qual estrutura no cérebro é principalmente responsável pela coordenação e equilíbrio? A. Córtex cerebral. B. Tronco encefálico. C. Cerebelo. D. Hipotálamo. A resposta correta é cerebelo. Esta parte do cérebro é crítica para o equilíbrio, coordenação e precisão dos movimentos. Questões dissertativas, 5 pontos cada. Explique o conceito de tensão passiva nos músculos e como isso pode influenciar o desempenho atlético. A tensão passiva ocorre quando um músculo é alongado além de seu comprimento de repouso, acumulando energia potencial. Este fenômeno pode auxiliar no retorno elástico durante certas atividades atléticas, potencializando movimentos explosivos. Discuta a importância da recuperação muscular e os métodos mais eficazes para promover a regeneração após treinos intensos. A recuperação é essencial para reparar microlesões musculares e promover adaptações. Métodos eficazes incluem descanso adequado, técnicas de massagem, hidratação, nutrição balanceada e técnicas como banho de contraste para facilitar a circulação. Descreva as adaptações neuromusculares que ocorrem com o treinamento de resistência regular. Adaptações incluem aumento da coordenação intermuscular, recrutamento mais eficiente de unidades motoras e melhor sincronização muscular. Estas mudanças promovem ganhos de força e potência sem necessariamente aumentar o tamanho muscular. Analise como condições ambientais extremas, como calor ou frio intenso, afetam a performance atlética e quais estratégias podem ser adotadas para mitigar esses efeitos. Em ambientes extremos, a termorregulação é desafiada, afetando a resistência e desempenho. Estratégias incluem aclimatação, uso de vestimenta adequada, reposição hídrica e eletrolítica, além de controles de ritmo de treino. Explique o papel do core na estabilização durante movimentos compostos e como o fortalecimento desta região pode beneficiar atletas em várias modalidades esportivas. O core fornece uma base estável para a transferência de força, sendo crítico em quase todos os movimentos atléticos. Um core forte melhora a postura, eficiência de movimento e pode aumentar o desempenho em esportes como corrida, levantamento de peso e esportes de contato. Simulado de cinesiologia, parte 5. Questões de múltipla escolha, 1 ponto cada. Qual é o principal músculo responsável pela adução do ombro? A. Deltoide médio. B. Trapézio. C. Latíssimo do dorso. D. Infraespinhal. A resposta correta é latíssimo do dorso. Este músculo é crucial na adução e rotação interna do braço. Qual é a função das fáscias musculares? A. Conectar ossos a outros ossos. B. Proteger e separar músculos. C. Facilitar o deslizamento articular. D. Regular a temperatura corporal. A resposta correta é proteger e separar músculos.
As fáscias permitem um movimento eficiente e reduzem o atrito entre os tecidos. Qual é a característica distintiva do tecido muscular cardíaco? A. É voluntário e estriado. B. É involuntário e não estriado. C. É voluntário e não estriado. D. É involuntário e estriado. A resposta correta é involuntário e estriado. O músculo cardíaco é controlado automaticamente pelo sistema nervoso autônomo e apresenta estriações. O que é a propriocepção e qual parte do corpo é mais associada a essa função? A. A capacidade de sentir dor, pele. B. A capacidade de perceber movimentação, articulações e músculos. C. A capacidade de regular a temperatura, cérebro. D. A capacidade de identificar cheiros, nariz. A resposta correta é a capacidade de perceber movimentação, articulações e músculos. Propriocepção permite ao corpo perceber sua posição no espaço. Que tipo de exercício utiliza o método isocinético? A. Exercícios de flexão de braço. B. Exercícios com halteres. C. Exercícios com resistência constante como dinamômetros isocinéticos. D. Exercícios de alongamento passivo. A resposta correta é exercícios com resistência constante como dinamômetros isocinéticos. Estes aparelhos mantêm a velocidade constante, permitindo avaliar a força muscular com precisão. Questões dissertativas, 5 pontos cada. Descreva os efeitos do treinamento de alta intensidade intervalado, I, na composição corporal e saúde cardiovascular. O I ajuda na queima eficiente de calorias e gordura, promovendo assim melhorias na composição corporal. Também melhora a saúde cardiovascular, aumentando a capacidade cardíaca e a eficiência do uso de oxigênio pelo corpo. Explique os processos fisiológicos envolvidos na cicatrização de uma lesão muscular aguda. A cicatrização muscular envolve 3 fases principais: inflamação, onde ocorre o processo de limpeza de tecidos danificados; regeneração, com a formação de novas fibras musculares; e remodelação, onde as novas fibras se organizam para restaurar a função. Avalie como diferentes superfícies de treino podem impactar o risco de lesões e a biomecânica do atleta. Superfícies rígidas podem aumentar o impacto, potencializando lesões, enquanto superfícies macias, apesar de absorverem impacto, podem oferecer menos estabilidade. Uma escolha criteriosa baseada na atividade específica é essencial para minimizar riscos de lesão e maximizar a performance. Discuta o papel dos neuroníons motores na execução de movimentos complexos e como o treinamento pode otimizar sua função. Neuroníons motores transmitem sinais do cérebro para os músculos, coordenando movimentos. O treinamento otimiza esta função, melhorando a precisão e confiança dos movimentos complexos por meio da prática repetida e fortalecimento de conexões neuromotoras. Explique como alterações hormonais podem influenciar o desempenho físico e como os atletas podem gerenciar esses efeitos. Alterações hormonais podem impactar níveis de energia, recuperação e funções musculares. Atletas podem gerenciar os efeitos através de nutrição balanceada, técnicas de recuperação adequadas e ajuste de cargas de treino para harmonizar com ritmos hormonais naturais. Simulado de anatomia humana, parte 1. Questões de múltipla escolha, 1 ponto cada. Qual é o maior osso do corpo humano? A. Húmero. B. Fêmur. C. Tíbia. D. Rádios. A resposta correta é fêmur. O fêmur é o maior e mais forte osso, localizado na coxa. Qual órgão é o principal responsável pela filtração do sangue? A. Coração. B. Fígado. C. Rins. D. Pulmões. A resposta correta é rins. Eles são fundamentais na filtração do sangue e na remoção de resíduos através da urina. O diafragma é o principal músculo responsável por qual função do corpo? A. Digestão. B. Respiração. C. Circulação. D. Suporte postural. A resposta correta é respiração. O diafragma contrai para permitir a entrada de ar nos pulmões. Qual parte do cérebro é responsável pelo processamento visual? A. Lobo frontal. B. Lobo parietal. C. Lobo occipital. D. Lobo temporal. A resposta correta é lobo occipital. Esta área é crucial para a interpretação de informações visuais. A articulação do joelho é classificada como qual tipo de articulação? A. Sinovial. B. Fibrosa. C. Cartilaginosa. D.
sinartrose. A resposta correta é sinovial. É um dos tipos mais móveis de articulações no corpo humano. Questões dissertativas, 5 pontos cada. Descreva o percurso do sangue através do coração, destacando as estruturas principais que ele atravessa. O sangue desoxigenado entra no átrio direito a partir das veias cava superior e inferior. Passa para o ventrículo direito e é bombeado para os pulmões via artéria pulmonar. O sangue oxigenado retorna ao átrio esquerdo pelas veias pulmonares. Passa para o ventrículo esquerdo e é então distribuído para o corpo através da aorta. Explique a relação entre a estrutura e a função dos alvéolos pulmonares no processo de troca gasosa. Os alvéolos têm uma estrutura de saco e paredes extremamente finas que aumentam a área superficial em contato com os capilares sanguíneos. Isso maximiza a troca gasosa, permitindo eficiente difusão de oxigênio para o sangue e remoção de dióxido de carbono. Discuta como o sistema esquelético e o sistema muscular trabalham juntos para facilitar o movimento humano. Os músculos esqueléticos se ancoram nos ossos por meio de tendões. Quando os músculos se contraem, eles puxam os ossos, gerando movimento. As articulações entre os ossos permitem diferentes tipos de movimentos, flexão, extensão, rotação, fundamentais para a locomoção e interação com o ambiente. Analise as funções do fígado no corpo humano e sua importância no metabolismo geral. O fígado desintoxica produtos químicos, metaboliza drogas, produz proteínas essenciais para a coagulação sanguínea, armazena glicose como glicogênio e produz bile para a digestão de gorduras. Ele desempenha um papel central no metabolismo geral, auxiliando na regulação de nutrientes e defesa imunológica. Explique a classificação dos diferentes tipos de músculos no corpo humano e suas funções principais. Existem 3 tipos de músculos: esqueléticos, cardíacos e lisos. Músculos esqueléticos são voluntários e controlam o movimento do esqueleto. O músculo cardíaco é involuntário e controla as contrações do coração. Músculos lisos são encontrados em paredes de órgãos viscerais e estão envolvidos em processos involuntários como a digestão. Simulado de anatomia humana, parte 2. Questões de múltipla escolha, 1 ponto cada. Qual é a unidade funcional do sistema nervoso? A. Nervos. B. Neurônios. C. Sinapses. D. Axônios. A resposta correta é neurônios. Eles são essenciais para o processamento de informação e transmissão de sinais no sistema nervoso. Qual tecido conecta músculos a ossos no corpo humano? A. Ligamentos. B. Cartilagem. C. Tendões. D. Fascia. A resposta correta é tendões. Tendões são estruturas resistentes e fibrosas que conectam músculos a ossos. Qual parte do cérebro regula funções vitais como o batimento cardíaco e a respiração? A. Cerebelo. B. Hipotálamo. C. Medula. D. Lobo temporal. A resposta correta é medula. A medula regula funções autonômicas vitais. Qual dos seguintes sistemas é responsável pela produção de hormônios? A. Sistema linfático. B. Sistema endócrino. C. Sistema circulatório. D. Sistema respiratório. A resposta correta é sistema endócrino. Este sistema inclui glândulas que produzem e secretam hormônios para regular processos corporais. Qual é o propósito principal das válvulas encontradas nas veias? A. Aumentar a pressão sanguínea. B. Evitar o fluxo retrógrado do sangue. C. Controlar o ritmo cardíaco. D. Filtrar impurezas do sangue. A resposta correta é evitar o fluxo retrógrado do sangue. As válvulas garantem que o sangue flua em uma única direção, de volta ao coração. Questões dissertativas, 5 pontos cada. Explique a estrutura e função dos discos intervertebrais na coluna vertebral. Os discos intervertebrais são almofadas fibrocartilaginosas situadas entre as vértebras. Eles atuam como amortecedores,
permitindo flexibilidade e movimento na coluna vertebral e ajudando a distribuir cargas durante atividades como caminhar, correr e pular. Discuta a importância do sistema linfático no corpo humano. O sistema linfático é crucial para o sistema imunológico, ajudando a remover resíduos e toxinas do corpo. Ele transporta a linfa, um fluido que contém glóbulos brancos essenciais para combater infecções. Também ajuda na absorção de gorduras dietéticas no intestino delgado. Detalhe a função dos diferentes tipos de articulações no corpo humano, dando exemplos de cada um. As articulações fibrosas, como as suturas do crânio, são imóveis. Articulações cartilaginosas, como as sínfises entre as vértebras, permitem movimento limitado. Articulações sinoviais, como o joelho e cotovelo, permitem movimentação livre e diversas formas de mobilidade, exflexão, extensão, rotação. Explique como o sistema digestório processa nutrientes e elimina resíduos após a ingestão de alimentos. O sistema digestório decompõe os alimentos começando na boca, misturando-os com enzimas e ácidos no estômago. No intestino delgado, a digestão continua e a absorção de nutrientes ocorre. Resíduos não digeridos passam para o intestino grosso, onde a água é absorvida e o resíduo é eventualmente eliminado como fezes. Analise como a pele atua como uma barreira protetora no corpo humano e discuta suas outras funções. A pele protege contra patógenos, regula a temperatura através da sudorese e da dilatação dos vasos sanguíneos e permite sensações táteis. Ela também sintetiza vitamina D quando exposta ao sol e remove resíduos através do suor. Simulado de anatomia humana, parte 3. Questões de múltipla escolha, um ponto cada. Qual é a função principal dos glóbulos vermelhos no sangue? A. Combater infecções. B. Transportar oxigênio. C. Regular a temperatura corporal. D. Coagular o sangue. A resposta correta é transportar oxigênio. Os glóbulos vermelhos contêm hemoglobina, que se liga ao oxigênio e o leva para as células do corpo. Em qual parte do corpo humano fica o osso estribo, o menor osso do corpo? A. Mão. B. Pé. C. Orelha. D. Nariz. A resposta correta é orelha. O estribo está localizado no ouvido médio e é crucial na condução do som. Qual estrutura do sistema respiratório é responsável pela troca gasosa? A. A traqueia. B. Brônquios. C. Alvéolos. D. Laringe. A resposta correta é alvéolos. Essas pequenas bolsas no final das vias aéreas permitem a troca de oxigênio e dióxido de carbono entre os pulmões e o sangue. Qual hormônio é produzido pelo pâncreas e regula os níveis de açúcar no sangue? A. Adrenalina. B. Insulina. C. Testosterona. D. Melatonina. A resposta correta é insulina. Este hormônio ajuda a controlar os níveis de glicose no sangue, promovendo sua absorção pelas células. Qual dos seguintes é um exemplo de osso irregular? A. Fêmur. B. Vértebra. C. Externo. D. Rádios. A resposta correta é vértebra. Ossos irregulares, como as vértebras, têm formas complexas que não se encaixam nas outras categorias de osso. Questões dissertativas, 5 pontos cada. Descreva a circulação pulmonar e a sua importância no sistema circulatório humano. A circulação pulmonar transporta o sangue desoxigenado do ventrículo direito do coração para os pulmões através da artéria pulmonar. Nos pulmões, o sangue troca dióxido de carbono por oxigênio nos alvéolos e retorna ao átrio esquerdo do coração pelas veias pulmonares, pronto para ser bombeado para o corpo. Explique a função e a importância dos eletrólitos no corpo humano. Eletrólitos, como sódio, potássio, cálcio e magnésio, são essenciais para várias funções corporais, incluindo a regulação do equilíbrio de fluidos, condução de impulsos nervosos, contração muscular e manutenção do equilíbrio ácido-base. Discuta o efeito da desidratação no corpo humano e como o sistema excretor ajuda a regular o equilíbrio hídrico. A desidratação ocorre quando a perda de líquidos supera a ingestão, afetando o desempenho físico e mental. O sistema excretor,
especialmente os rins, ajuda a regular o equilíbrio hídrico através da formação de urina, excretando excesso de eletrólitos e conservando água quando necessário. Analise o papel das articulações sinoviais na locomoção humana, detalhando a sua estrutura. Articulações sinoviais são as mais móveis do corpo humano, possibilitando uma ampla gama de movimentos necessários para a locomoção. Elas possuem uma cápsula articular, líquido sinovial lubrificante e cartilagem articular que minimiza o atrito e absorve choques durante os movimentos. Explique os mecanismos de regulação da temperatura corporal e a função da pele neste controle. A temperatura corporal é regulada pelo hipotálamo, que responde às alterações de temperatura corporal através da sudorese e vasodilatação em climas quentes, e da vasoconstrição e tremores em climas frios. A pele, sendo o órgão mais externo, desempenha um papel crucial nestes processos através da interação dos vasos sanguíneos e glândulas sudoríparas. Simulado de anatomia humana, parte 4. Questões de múltipla escolha, um ponto cada. Qual é a principal função dos linfócitos no sangue? A. Coagular o sangue. B. Transportar nutrientes. C. Combater infecções. D. Regular a temperatura corporal. A resposta correta é combater infecções. Linfócitos são glóbulos brancos que desempenham um papel central no sistema imunológico, contribuindo para a defesa contra patógenos. Qual estrutura do olho é responsável por ajustar o foco, semelhante ao funcionamento de uma câmera fotográfica? A. Retina. B. Íris. C. Cristalino. D. Córnea. A resposta correta é cristalino. O cristalino ajusta o foco do olho para ver objetos em diferentes distâncias, mudando seu formato. Qual músculo é conhecido como músculo do coração? A. Músculo estriado. B. Músculo cardíaco. C. Músculo liso. D. Músculo esquelético. A resposta correta é músculo cardíaco. Este tipo de músculo é especializado para a contração contínua e rítmica do coração. Em que parte do sistema nervoso o arco reflexo ocorre? A. Cérebro. B. Medula espinhal. C. Cerebelo. D. Hipotálamo. A resposta correta é medula espinhal. O arco reflexo é uma resposta rápida e automática que não requer o processamento pelo cérebro. Qual é o papel da epiderme? A. Regular o metabolismo. B. Proteger o corpo. C. Transportar oxigênio. D. Armazenar cálcio. A resposta correta é proteger o corpo. A epiderme é a camada mais externa da pele, atuando como uma barreira de proteção contra agentes externos. Questões dissertativas, 5 pontos cada. Descreva a função dos hormônios da tireoide e seu impacto sobre o metabolismo corporal. Os hormônios da tireoide, incluindo a tiroxina, T4, e a triododotironina, T3, regulam o metabolismo celular, afetando o consumo de oxigênio e a produção de calor do corpo. Eles desempenham papéis cruciais no crescimento, desenvolvimento e regulação do metabolismo basal. Discuta como a estrutura do osso esponjoso difere do osso compacto e as vantagens funcionais de cada um. O osso esponjoso tem uma estrutura mais porosa e leve, encontrada nas extremidades dos ossos longos e interior dos ossos curtos, proporcionando suporte com menos peso. Já o osso compacto é denso e forte, encontrado na diáfise dos ossos longos, conferindo resistência estrutural e suporte. Explique os mecanismos neurais que controlam a contração muscular voluntária. A contração muscular voluntária é iniciada pelo córtex motor no cérebro, que envia impulsos nervosos através dos neuroníons motores da medula espinhal para as fibras musculares-alvo. A liberação de acetilcolina na junção neuromuscular provoca despolarização da membrana muscular, resultando na contração das fibras. Analise o papel do sistema urinário na regulação do equilíbrio ácido-base do corpo humano. O sistema urinário regula o equilíbrio ácido-base através dos rins, que excretam íons de hidrogênio e reabsorvem bicarbonato do filtrado renal. Essa regulação é crucial para manter o pH sanguíneo dentro de uma faixa estreita necessária para o funcionamento enzimático adequado. Explique os fatores que afetam a pressão arterial e as consequências de suas alterações para a saúde.
A pressão arterial é influenciada por fatores como débito cardíaco, resistência vascular periférica, volume sanguíneo e elasticidade arterial. Alterações na pressão arterial podem levar a condições de saúde como hipertensão, que aumenta o risco de doenças cardíacas, acidentes vasculares cerebrais e danos aos órgãos. Simulado de anatomia humana, parte 5. Questões de múltipla escolha, um ponto cada. Qual é a função principal das plaquetas no sangue? A. Transportar oxigênio. B. Combater infecções. C. Coagulação sanguínea. D. Regular a temperatura corporal. A resposta correta é coagulação sanguínea. As plaquetas são essenciais para a formação de coágulos e para prevenir sangramentos excessivos. Qual parte do sistema digestório é responsável pela absorção primária de nutrientes? A. Estômago. B. Esôfago. C. Intestino delgado. D. Cólon. A resposta correta é intestino delgado. A maior parte da digestão e absorção de nutrientes ocorre nesta seção. Qual parte do cérebro é responsável pela coordenação motora e equilíbrio? A. Hipotálamo. B. Cerebelo. C. Tronco encefálico. D. Hipocampo. A resposta correta é cerebelo. Esta região coordena movimentos finos e mantém o equilíbrio e a postura. Qual estrutura é responsável por conectar o feto à placenta durante a gravidez? A. Amnio. B. Saco vitelino. C. Cordão umbilical. D. Membrana alantoide. A resposta correta é cordão umbilical. Ele transporta nutrientes e oxigênio do sangue da mãe para o feto. Em qual camada da pele são encontradas as glândulas sudoríparas? A. Epiderme. B. Derme. C. Hipoderme. D. Camada córnea. A resposta correta é derme. Glândulas sudoríparas estão presentes na derme, auxiliando na regulação da temperatura corporal. Questões dissertativas, 5 pontos cada. Explique os processos fisiológicos envolvidos no reflexo patelar e sua importância para a neurofisiologia. O reflexo patelar é um arco reflexo monossináptico que ocorre quando o tendão patelar é golpeado, causando a extensão do joelho. Este reflexo ajuda a manter a postura e o equilíbrio, e é usado clinicamente para testar a integridade dos caminhos nervosos. Descreva os mecanismos de transporte de oxigênio no corpo. Como o dióxido de carbono é removido das células. O oxigênio é transportado dos pulmões para as células ligando-se à hemoglobina nas hemácias. O dióxido de carbono é removido das células e transportado para os pulmões para excreção, principalmente dissolvido no plasma sanguíneo sob a forma de ácido carbônico. Analise o impacto do sistema nervoso simpático e parasimpático no corpo humano, destacando suas respostas fisiológicas. O sistema nervoso simpático prepara o corpo para situações de luta ou fuga, aumentando a frequência cardíaca, dilatando as pupilas e reduzindo a motilidade gastrointestinal. O parasimpático contrabalança estas ações, promovendo estados de descanso e digestão, reduzindo a frequência cardíaca e estimulando a digestão. Explique como a fisiologia do microvilli intestinal contribui para a absorção eficiente dos nutrientes. Microvilli são prolongamentos microscópicos que aumentam a superfície de absorção no intestino delgado, permitindo uma absorção mais eficiente de nutrientes ao aumentar a área em contato com o conteúdo intestinal rico em nutrientes. Discuta as adaptações celulares que ocorrem em resposta ao exercício físico regular. Como isso afeta a capacidade funcional dos tecidos. O exercício físico regular leva a adaptações celulares como hipertrofia muscular, aumento da densidade capilar e melhorias nas vias metabólicas, que elevam a capacidade de trabalho muscular, resistência e eficiência no uso de oxigênio pelos tecidos, resultando em melhor desempenho físico.